Vamos então iniciando mais um dia dos nossos estudos, o Livro dos Espíritos, livro terceiro das Leis Morais. O capítulo é o número 6, Lei de Destruição. Nós estamos estudando aqui o nosso primeiro item, rendendo bastante, né? Para o nosso aproveitamento. Destruição necessária e destruição abusiva. Kardec, na questão 732, que é a que a gente vai entrar hoje, ele muda um pouco a perspectiva, né, da abordagem que ele traz aqui para esse assunto, saindo agora do nosso mundo físico, aqui do nosso planeta, pensando na lei de destruição em mundos superiores, né, em outros mundos. Então ele já inicia aqui 732. A necessidade de destruição é a mesma lei em todos os mundos? A resposta é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o nosso, as condições de existência são muito diferentes. Então nós temos, né, essa colocação, e obviamente a gente entra aqui, como Kardec sempre comenta, né, lá na Revista Espírita, por exemplo, quando ele fala sobre o planeta Júpiter, ele traz para nós, ele até usa uma expressão, ele diz assim: estamos apresentando esse artigo a título de inventário, ou seja, né, os espíritos comentaram e ele então trouxe para nós, porque nós não temos nenhum tipo de comprovação mais concreta a respeito, não somente do tipo de vida que esses espíritos levam nesses mundos mais elevados, como até mesmo a própria existência dos espíritos. Então é um tema que para nós fica suspenso, aguardando, né, maiores aprofundamentos, né, porque essa não é uma questão doutrinária. Kardec até comenta aqui no Livro dos Espíritos, falando sobre os mundos mais avançados, ele traz ali algum comentário falando sobre o grau de evolução de Júpiter, de Mercúrio, se eu não me engano, ele fala também sobre Marte. Nós temos outros livros que não tem ali, né, categorizado como sendo livro doutrinário, mas nós temos, por exemplo, livro de Maria João de Deus falando sobre a evolução do planeta Marte. Nós temos também sobre... Bom dia, abraço. Esqueci o nome daquele espírito que trabalha na linha indiana. Não é o Miramês, é o... Qual é o nome dele? Quem lembra aí? Que publica muitos livros também. Me esqueci o nome dele agora. Bom, eu vou lembrar, eu falo depois para vocês. Mas, Ramatiz, obrigado, Flávio. Então, Ramatiz também, inclusive um livro que eu li dele, chamado A Vida em Marte, né, em que ele traz detalhes assim bem minuciosos sobre a vida em Marte, falando sobre habitação, reprodução, desencarnação, a vida social, vestimenta. Ele traz muitos detalhes sobre isso. Mas aí fica naquela história, né? Como é que nós vamos discutir sobre esse tema se um espírito ou outro vai trazendo para nós essas informações sem uma comprovação? A princípio nós poderíamos dizer, vários espíritos dizendo a mesma coisa sobre um determinado assunto, seria para nós ali o início de um controle universal. Mas esse assunto acaba sendo bastante polêmico. De qualquer forma, conforme é trazido para nós aqui na questão 732, ele traz uma linha de raciocínio, independente de qual, né, onde ou qual planeta tem essa habitação, onde esses espíritos vivem, se existe ali um outro sistema planetário, outra galáxia, não importa. O que importa, ele fala genericamente sobre as leis gerais do universo, ou seja, as leis naturais, que essas leis naturais, assim como as nossas próprias leis físicas, elas atuam da mesma forma em todo o universo, respeitando naturalmente cada ambiente, cada estrutura. Então, por isso, a gente vai seguir esse mesmo raciocínio. O Braço coloca nele e diz que a vida lá é mais rarefeito que o ar que respiramos. Pode ir lá nesse corpo e não ver seus habitantes. Pois é, Brasil, ele coloca também até o deslocamento deles, né, que por ser um ambiente mais sutil e corpos mais sutis também que eles possuem, eles acabam se deslocando, quase que deslizando pela superfície, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês.
Isso fica apenas a título de curiosidade. Quem quiser depois visitar Marte, tiver condições tal, volta para contar que a gente vai agradecer. Assim como também muitos outros espíritos se manifestam em grupos mediúnicos, vindo de ambientes diferentes do nosso, e eles então afirmam que fazem parte desses outros grupos, de galáxias diferentes, principalmente nessa época de transição planetária. Então são assuntos polêmicos, a gente não entra nessa polêmica, mas a gente fica então aqui seguindo esse mesmo raciocínio. Primeiro, essa lei de destruição, ela se aplica da mesma forma, primeiro respeitando a proporcionalidade dos mundos, mais ou menos materiais, e também falando sobre as condições dos mundos superiores. Obviamente, então, para poder ilustrar esse assunto, a gente vai lá para o nosso Livro dos Espíritos comentado, para a gente ouvir o que Miramês tem a dizer. Para a gente poder falar desses mundos superiores, nada melhor do que um espírito falar sobre isso, do que a gente ficar especulando aqui com os nossos achismos. Então ele trouxe aqui para nós um artigo intitulado, um comentário, na verdade, intitulado Nos Mundos Superiores. Vamos então a eles. As leis espirituais são idênticas em todos os mundos. No entanto, as suas expressões são modificáveis em todos eles, de acordo com a escala a que pertencem. Essa é a lei de justiça. Nos mundos inferiores, onde as provações comandam os destinos dos homens, como na Terra, e as expiações agridem as almas para despertá-las, as leis acodem a essas necessidades, e a própria natureza cria destruições violentas, fazendo os espíritos entenderem que devem, com urgência, modificar suas intenções e avançar para a perfeição, que deve começar em um simples perdão, no amor que seja mais material e na caridade, ainda que esteja ligada ao interesse, porque é assim que começa o despertar das almas. Nos mundos superiores, os seus habitantes desconhecem a violência. Eles já se elevaram, de sorte a não precisarem mais das destruições que se operam na Terra. Cada mundo e humanidade recebe o que merece na pausa das necessidades espirituais. Que necessidade teriam o exército ou a polícia, as armas caríssimas que consomem grandes economias para a defesa contra invasores, como ocorre na Terra, em um mundo em que somente o amor e a lei é a lei de todos? Muitas outras coisas que existem e que não precisamos mencionar são necessárias em mundos atrasados. O homem, em mundos elevados, não precisa matar para viver, nem roubar, por respeitar e saber que tudo pertence a todos. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem a mente e o coração dos homens, dos espíritos encarnados, eles viverão em duros sofrimentos, porque buscam a paz e o conforto em lugares errados. Deus, pelo amor que sente pelos seus filhos, lhe enviou o seu Filho maior, para lhes ensinar a amar também, e essa escola de amor aberta por Jesus já tem 2000 anos. E o que aprendemos? Sentindo o Mestre que os corações iam permanecer endurecidos, prometeu que enviaria outro Consolador, para que ficasse eternamente com o seu rebanho, e cumpriu a promessa, surgindo no cenário do mundo a doutrina espírita como sendo a volta da luz, para educar e instruir a todos. No entanto, as trevas ainda se encontram organizadas nos bastidores dos corações. Estamos cada vez mais próximos, encarnados e desencarnados, para lembrar a doutrina do Divino Amigo, inspirando a todos os de boa vontade para trabalharem não somente por fora, mas mais acentuadamente por dentro do coração, para que possam descobrir Deus e Cristo na consciência, onde podem formar um mundo superior na intimidade do coração, porque somente aí encontrarão a felicidade. Devemos lembrar João, o evangelista, no capítulo 1, versículo 4, quando não se esquece de dizer uma grande verdade sobre o Cristo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava no Cristo, e podemos encontrar o nosso próprio Cristo interno. Ele é a nossa luz e, portanto, nossa libertação espiritual. Quando o encontrarmos no coração, cessarão toda a violência, e as bruscas destruições
porque teremos acordado para a realidade. Podemos ver, se acompanharmos o Mestre dos Mestres em mundo superior, mesmo estando na Terra, pelas mudanças que operamos na cidade do coração. Então ele traz aqui essa reflexão, falando, não detalhando, né, porque a título de curiosidade, seria muito interessante a gente saber onde, como, ter ali detalhes, né, mas isso é pouco relevante se nós não analisarmos a nossa própria realidade. Vai ficar mesmo só que a satisfação da curiosidade da gente ver, por exemplo, num telescópio, ver alguma coisa distante, ficar almejando aquele local, ficar satisfazendo a curiosidade, e à nossa volta o caos que nós mesmos criamos, e dentro de nós a causa de tudo isso que nós persistimos em manter. Então, fala dessa proporcionalidade. Os espíritos, então, acabam, primeiro, que os mundos são mais sutis, menos materiais. Portanto, né, os eventos que acontecem nesses mundos são muito diferentes do que acontece nos nossos. Pelo fato de não serem ainda espíritos perfeitos, espíritos puros, né, dentro da relatividade do espírito, que a gente lembra que existe a perfeição relativa e a perfeição absoluta, né, e absoluta só Deus. Então, relativo, né, às criaturas, nós então temos ali, alcançamos esse estado de perfeição. Mas enquanto não se alcança, a gente fica se perguntando, mas o que será então que esses espíritos felizes vivem de dificuldades? Quais são os desafios que eles têm? Quais seriam assim o trabalho de desenvolvimento moral que eles precisariam vivenciar? Para nós é uma coisa que o pouco que eles fazem, que eles precisam fazer para alcançar esse estado de plenitude, para nós é praticamente a pureza completa. Porque nós vivemos ainda, né, dentro de um mundo material, passando por tantas dificuldades, vivendo ali tantos desafios dolorosos. Essa própria destruição natural já mostra para nós, né, essa grande dificuldade. É a mesma coisa, né, Brás, no Exilados de Capela, também traz ali para nós uma especulação sobre o mundo, a ideia desses mundos, né? Então a gente fica mesmo aguardando, né, que essas informações se confirmem, mas principalmente para nós vivermos essas experiências nesses ambientes, nós temos que alcançar ali, né, o merecimento para lá estarmos. Mas como lembra aqui Miramês, de nada adianta a gente obter informação sobre esses ambientes, esses locais, se nós não olharmos para dentro de nós mesmos. Então o que os espíritos fazem, assim como das tantas mensagens que chegam para nós, de mensagens instrutivas, mensagens evangélicas, né, que muitos espíritos trazem, inclusive nós fizemos, quando estudamos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela seção de cada capítulo, Instruções dos Espíritos, nós fizemos não apenas o estudo sobre o texto que os espíritos trouxeram para nós fizemos um estudo sobre a biografia de cada espírito, para saber se o espírito falava com conhecimento de causa ou era apenas um espírito falando de alguma coisa que ele ouviu falar, de alguma coisa que ele pesquisou. E aí, então nós conhecemos o espírito Cáritas, nós conhecemos Joana de Ângeles, né, que se identificou, na verdade que se manteve anônima, depois veio ali, né, a revelação de que ela participou. Emmanuel também participou de alguns textos, né, ou de um texto do Evangelho. Nós tivemos ali o Cura d'Armes, nós tivemos Fenelon, enfim, nós fomos ali depois pegando cada um desses espíritos e pesquisamos para encontrar a biografia deles. E aí então nós vimos que, de fato, aquilo que eles falavam estava absolutamente em coerência com aquilo que eles viveram durante suas vidas aqui no mundo físico. Não é simplesmente assim, o espírito trouxe uma mensagem bonita. Na verdade, ele simplesmente falou uma coisa que para ele é absolutamente óbvia, absolutamente natural, porque ele próprio viveu aquilo. Então, quando nós começamos a ter contato com esses espíritos superiores que vêm até nós trazer essas instruções, na verdade é um incentivo para dizer assim, olha, eu fiz, vocês também podem fazer. Hoje eu sou mais feliz, vocês também podem ser. E aí então a gente pensa, nesses mundos felizes, os espíritos vivem de uma forma diferente e nós também podemos viver. Mas aí começa dentro de uma construção individual que nós temos que iniciar.
Iniciar não, dar continuidade, né? Porque apesar dos resultados não serem tão claros para nós, pelo fato de passarmos por essa melhoria interior, mas continuarmos ainda vivendo num mundo com tantas dificuldades, com tantas hostilidades, com tanta destruição, o nosso trabalho já foi iniciado. Então, como lembra Gandhi naquela mensagem que eu sempre trago para vocês, toda grande viagem começa com um primeiro passo. Né? E nós já estamos dando passos sólidos, passos determinados nessa direção. Agora é uma questão de perseverança e coragem também, né? Porque ainda tem um longo trabalho para se fazer. Eu não lembro desses relatos dela, Brás, mas fica aí a título de referência, né? Vamos lá, próximo item, questão 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Resposta dos espíritos, né? Dando sequência nesse mesmo raciocínio que nós elaboramos. A gente continua vivendo, vai trazendo ali poucas melhoras e tudo mais, e a destruição sempre ali fazendo parte do nosso cotidiano. E a resposta é: isso sempre fará parte da nossa vida, aqui no nosso planeta? A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição, vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Então aqui, né, a gente já entra muito mais na parte histórica também, porque conforme é colocado para nós, em cada etapa da nossa vivência aqui no nosso planeta, né, a gente fala de uma linha histórica, nós percebemos que as grandes mudanças, as grandes revoluções, se seguem após o momento de grandes catástrofes, sejam elas catástrofes naturais, sejam elas catástrofes provocadas pelos próprios homens. Então nós encontramos, por exemplo, né, grandes epidemias. Rapidamente após essas epidemias, nós desenvolvemos ali programas de saúde, vacinas, curas, trabalhos de assistência para fazer modificações naquele ambiente onde foi provocado. Quando nós falamos em guerra, por exemplo, nós temos ali, rapidamente os grupos se juntam para tentar encontrar uma solução para modificar aquilo tudo, e a gente conversou sobre isso, né? A ONU, por exemplo, veio como uma instituição planetária para poder ajudar nesses grandes conflitos, e ela se tornou tão sólida que ela começou então a se desmembrar em outros departamentos, né, que são significativos para regulamentar a nossa vida aqui na Terra. E nós percebemos que já não é mais uma instituição temporária. A ONU é uma instituição definitiva. E isso veio por causa de uma grande catástrofe. Mais de 20 milhões de pessoas precisaram desencarnar em 6 anos de guerra para a gente poder juntar esse grupo de todos os países para poder conversar sobre a nossa vida em comum. Quando nós falamos sobre fome, me recordo, décadas de 1980, 1990, era muito comum naquela região da África, onde nós encontramos o chifre da África, né, na região nordeste, ali perto do Mar Morto, né, para quem já estudou, tínhamos ali a Etiópia, a Eritreia, que eram países absolutamente miseráveis, ainda trazem dificuldades. Mas uma imagem que eu me recordo era que caminhões que traziam mantimentos, né, arroz, por exemplo, aquelas sacas de arroz que eles iam distribuindo, caía arroz no chão, as pessoas pegavam terra com arroz e colocavam dentro da panela para levar para casa. Mostravam aquelas crianças famintas, magras, completamente desnutridas, desidratadas. Rapidamente a comunidade internacional começou a se mobilizar, não apenas para levar comida para essas pessoas, mas para atacar a causa daquela fome toda, que era a guerra civil, era a corrupção e tudo mais. Então, nós precisamos dessas chacoalhadas ainda para podermos nos transformar. Até mesmo Leon Denis, quando ele escreveu aquele livro sobre o Espiritismo e a Guerra, não lembro exatamente se esse é o título, aliás, um bendito título que eu nunca me recordo, mas é um livro que falava sobre a guerra e a visão espírita da guerra e tudo mais. Ele trouxe para nós uma descrição do que aconteceu em loco, porque ele estava encarnado naquela época, da Primeira Guerra Mundial. E ele trouxe uma
uma passagem interessante, dizendo que a França se encontrava completamente desorientada moralmente. Era comportamento, eram valores que estavam estagnados, e de repente veio a guerra e fez com que aquele povo se juntasse para a autopreservação. E isso modificou o comportamento. Naquela Belle Époque, né, que era a bela época da França, começou a fazer os estudos dele, depois veio ali a segunda metade do século XIX com o desenvolvimento da cultura, da arte, da ciência na França, né? Lembrando mesmo que até o próprio Santos Dumont foi para a França estudar, não foi por acaso, é porque lá oferecia condições para isso, e de repente a França virou um grande parque de diversões, onde as pessoas não tinham mais nada o que desenvolver na visão deles. De repente veio a Primeira Guerra Mundial. A França foi invadida pela Alemanha, na época, né, pela Prússia, e aí então tudo se modificou. A partir daquele período acabou aquela vida de bon vivant que os franceses viviam e começaram então a valorizar aquilo que era mais importante. Então houve a necessidade daquele tranco, daquela chacoalhada. E aí então nós vemos que a solidariedade também vai esfriando, as pessoas começam a ficar mais individualistas, mais egoístas, e de repente vem uma grande epidemia, uma grande catástrofe. Aí todo mundo começa a levar mantimento, começa a acolher as pessoas, mandar ali forças de segurança, forças militares para dar apoio a essas coisas todas. Percebem que nós só nos mobilizamos quando estamos diante de uma situação que provoca em nós uma grande sensibilidade provocada pela dor? É o que ele está colocando para nós aqui então. A necessidade de destruição vai diminuindo à medida que nós vamos então superando a matéria. E essa expressão superando a matéria diz respeito, por exemplo, à destruição dos animais para a nossa alimentação. Vai se modificando a partir do momento em que nós vamos desenvolvendo a nossa ciência, vamos entendendo melhor a respeito das nossas dietas, vamos produzindo alimentos vegetais, que não deixa de ser uma destruição, mas é uma destruição. Você arrancar um pé de alface é muito diferente do que você matar uma galinha. Então a destruição dos animais, por exemplo, começam a ser reduzidas, a matança dos animais começa a ser reduzida a partir do momento em que nós modificamos os nossos hábitos. E aí, claro, nós temos um longo processo, porque o nosso planeta, a nossa economia planetária, também o nosso padrão nutricional depende ainda desse tipo de alimento. Mas aí então nós vamos fazer uma mudança longa, uma mudança gradual, uma mudança na estrutura do nosso planeta, no nosso sistema econômico, para depois perceber que nós não precisamos mais matar os animais. As guerras deixam de existir porque nós passamos a respeitar o nosso próximo. Então, quando se fala sobre superar a matéria, diz respeito exatamente a isso. Eu não tenho mais ambições de tirar do outro aquilo que ele tem. Eu não quero mais dominar o meu semelhante. Eu quero valorizar o espírito. Então, portanto, dentro dessa visão espiritual, todos nós somos irmãos. Então, o respeito começa a se modificar. O Brás colocou dentro das leis de destruição, me lembro de Chernobyl, né? Pois é, Brás, eu vi ontem o último capítulo da série, de um seriado de uma série que produziram, falando sobre a história de Chernobyl. Uma série absolutamente magnífica. E mostra exatamente o passo a passo dessa realidade triste de Chernobyl, e falando exatamente sobre a questão da ganância do homem, das ambições. E aí foi por causa desse problema nessa região de Chernobyl, lá na Ucrânia, que nós vimos então a nossa ciência encontrando soluções para resolver esse problema. À medida que nós somos estimulados a encontrar soluções, o nosso intelecto se desenvolve, as nossas ciências se aprofundam, o nosso mundo vai ficando cada vez mais seguro, mas ainda temos muito que evoluir. E nós vamos percebendo então essa modificação na intensidade dessa destruição que nós mesmos causamos, a partir do momento em que nós vemos simplesmente um livro de história. Claro que hoje nós olhamos e falamos, nossa, esse mundo está caótico. Vamos voltar 200 anos no tempo para ver como é que eles viviam naquela época. Se nós achamos que nós temos algum problema para viver aqui nesse mundo, nós precisaríamos lembrar um pouco de como foram as nossas existências anteriores. Voltar na época das grandes navegações, em que as pessoas tinham ali, voltando 500 anos no tempo, a expectativa de vida das pessoas era de 35 anos de idade.
35 anos. E com 35 anos a pessoa já era avó, já estava ali quase que caquética, já estava ali cheio de doenças, uma unha encravada matava a pessoa. Hoje nós estamos vivendo 80 anos. Aqui no Brasil, a expectativa de vida é de 74 anos. No Japão, eles atingem 84 anos de idade de expectativa de vida. E a que se deu tudo isso? Pela nossa mudança de comportamento, pelas conquistas que nós vamos alcançando. Então, certamente, a partir da visão que nós temos atual, muito ainda se precisa fazer, principalmente dentro do campo moral. Intelectualmente, nós avançamos significativamente. Mas aí, a partir dessa conquista, o desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral, nós começamos então a encontrar uma série de soluções, encontrar alternativas para que a nossa vida seja mais equilibrada. O nosso planeta, fisicamente, ainda passa por ajustes. Geologicamente, nós temos ainda algumas instabilidades, mas nós vamos encontrando solução. Ecologicamente, sofremos as consequências? Sofremos. Motivados pelo quê? Pela nossa ambição, pela nossa ganância. Poluição, desmatamento, mudanças climáticas, poluição, etc, etc. Aí então nós vamos encontrando soluções. Essa própria onda, né, já conversamos várias vezes sobre isso, essa própria onda de estudos ecológicos, coisa que vem talvez de 40 anos para cá. Como eu sempre lembro para vocês, eu não me recordo, durante a minha infância, quando eu estudava na escola, um capítulo nas aulas de biologia ou de ciências falando sobre ecologia. Hoje, obrigatoriamente, é um assunto que todas as crianças estudam. Por que isso tudo? Porque nesses últimos 40 anos, nós fomos percebendo a gravidade do que vinha acontecendo. E para isso nós precisamos encontrar soluções, começando primeiro pela mudança de comportamento. Segundo, por uma tecnologia para resolver essas questões. E aí então nós vamos diminuindo cada vez mais a intensidade desses problemas que nós estamos vivendo. Continuando aqui para nós, vamos lá. Questão 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Olha o assunto que nós tratamos. Rapidamente que o Dudu colocou, né? Fiz biologia e não tinha ecologia. Pois é, Dudu, era um assunto tão banal. O máximo que eu me recordo, eu morava em Mato Grosso nessa época, né? Eu estudei o chamado, né, ginásio, lá naquela região de Mato Grosso, ali próximo a Goiás, chamava Barra do Garças a cidade. E era muito comum falar naquela época a respeito de desmatamento. Então eram as fazendas ali de produção pecuária ou então de agricultura que desmatavam a Amazônia. Então via muita notícia no jornal: desmatamento na Amazônia, desmatamento na Amazônia, garimpo ilegal, isso, aquilo, é o que se falava. Agora não, agora a gente estuda tudo. Estudar sobre água, sobre clima, mudança. Aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, canudinho plástico é proibido. Agora tem uma lei sendo aprovada, sendo analisada pelos vereadores, que todo tipo de plástico que não é reutilizável vai ser também banido, como por exemplo copinhos de café, copos de água descartáveis, isso não vai mais ser utilizado. Então começam a encontrar a ecologia, a levar a sério a ecologia como uma nova ciência, e a partir dela, como colocou Dudu, outras submatérias para estudar esse tema. Então hoje já nós temos universidades, inclusive, cursos que são formados especificamente para estudar meio ambiente. Há 40 anos nós nem tocávamos nesse assunto. Aí foi necessário criar nesse neologismo, ou seja, palavras novas para designar novas ciências. Assim como Kardec criou espiritismo para falar sobre os conhecimentos, a filosofia dos espíritos, nós precisamos de ecologia para falar sobre o meio ambiente. Vamos criando soluções. E é um trabalho, né, infelizmente, a gente sempre tem esse imediatismo de achar que nós seremos testemunhas das maiores revoluções que poderiam acontecer no nosso planeta. Infelizmente não. Nós fazemos parte da revolução, mas não podemos ser testemunhas do que vai acontecer porque é uma mudança a longo prazo. Chaconet colocou para nós: no aspecto científico progredimos, mas a ética e a moral, a caridade, que é a chave de tudo, muito carente de evolução. Evoluímos bastante, né? Mais uma vez, se nós voltarmos
100, 200 anos no tempo, nós veremos um comportamento muito diferente do que nós temos hoje. A ideia, por exemplo, do voluntariado é uma coisa nova. Nessa mesma época em que não se falava sobre ecologia, nessa época em que não se falava de ecologia, também se falava muito pouco de voluntário. Tanto que alguém que dizia assim, olha, eu sou voluntário, você falava, nossa, você é voluntário? Que coisa espantosa. Hoje falar de voluntariado é uma coisa comum, embora ainda muito carente. Mas a ideia do indivíduo fazer parte da sociedade, sem esperar uma remuneração, mas fazer pela vontade de fazer, seja um voluntariado ecológico, seja um voluntariado social, seja um voluntariado, sei lá, qualquer tipo de área que nós atuemos, isso também é uma conquista. Essa mentalidade de sermos voluntários para colaborar com a evolução moral e estrutural do nosso planeta, social, é algo também significativo, também é uma nova conquista. O Flávio colocou para nós, na década de 70, tinha uma reportagem da revista O Cruzeiro que falava sobre domar o Inferno Verde, quando falava da construção da Transamazônica. Sim, era um desafio. Da mesma forma, Flávio, que por incrível que pareça, que também no começo do século XX, por exemplo, o cigarro era uma indicação médica, porque ele trazia mais relaxamento, trazia mais tranquilidade para as pessoas, deixavam elas mais equilibradas, né? Tem inclusive um filme que chama, acho que é A Voz do Rei, um filme muito interessante, que o rei era gago e tudo mais, e o médico prescreveu, olha, comece a fumar que isso vai te fazer bem. Aí nós avançamos um pouco mais, décadas de 1960, 70, aquele modismo, décadas de 80, aquelas propagandas maravilhosas, década de 90, câncer de pulmão. Então era a mesma coisa, primeiro era o desafio de domar as florestas, depois perceberam o estrago que estava sendo feito. E hoje a maconha que vem sendo colocado, né? Só que nesse caso, né, o princípio ativo, é porque a mídia gosta de fazer um sensacionalismo, né, Dudu? Mas o princípio ativo, né, da cannabis ativa tem uma propriedade medicinal. Mas a nossa mídia gosta de fazer, nossa, maconha para cá, maconha para lá. Na verdade, é a própria mídia que desvirtua. Enquanto os cientistas procuram solução, a mídia causa essa polêmica. E realmente é algo importante. Nós temos hoje doenças, que crianças que são tratadas com esse tipo de produto e que precisam dessa medicação. Só que aí então nós temos a sociedade e a mídia criando essa polêmica em torno do uso social da droga. Infelizmente, né, é um prejuízo. Enquanto a ciência procura encontrar uma solução que é importante, a outra parte da sociedade desvirtua, lamentavelmente. O Flávio lembrou em cima também, colocavam a floresta como inferno, né? Sabiam de nada. E agora a gente está percebendo, né, que o inferno ele não é necessariamente verde, o inferno pode ser um deserto também, né? Dudu colocou, Transamazônica, né, acho eu que só serviu de caminho para o desmatamento cruel dessa floresta. Não passava veículos até que se fez essa estrada. É porque na época, Dudu, é importante a gente lembrar o contexto, né? Hoje, para nós, é muito fácil a gente falar sobre isso, mas naquela época, na década de 1960, em 70, né, quando, por exemplo, Brasília foi a capital do Brasil, saiu, né, do estado de Guanabara e foi depois para Brasília. Isso para poder centralizar a nossa capital, para desenvolver todas as regiões, porque o progresso naquela época era a ideia principal. O mundo estava evoluindo na década de 1970, o Brasil também precisava dessa evolução. E aí nós olhávamos para o norte do Brasil e víamos ali que não tinha nada para se fazer. Aí vieram Transamazônica, Zona Franca de Manaus e outros processos, né, tanto sociais como tecnológico também, para fazer com que aquela região evoluísse. Porque a ideia da época era exatamente essa. Vamos desenvolver. Lembra daquele lema de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5? Era o progresso chegando. Enquanto vários países desenvolviam altas tecnologias, o Brasil ficava estagnado. Então eles tinham que também evoluir. Só que a ideia da destruição não era algo importante. Era muito mais valioso o desenvolvimento do país. Só que hoje nós percebemos que aquele caminho era equivocado. Mas é difícil a gente fazer um julgamento tendo hoje a consciência que nós temos.
Naquela época era o que eles pensavam, infelizmente. Deixa eu ver mais ali, né? O Mário colocou para nós, né? Escuto muito ainda, né? O que é de graça não presta, né? A ideia do voluntariado, por exemplo, né, Mário? E quem mais que nós temos aqui? A Andrea colocou, né? Só quem está gravemente doente é que pode falar alguma coisa, né? Sim. Cannabis também está ajudando. O Osmar colocou, né? Crises convulsivas são melhoradas com os princípios ativos da cannabis. Então, olha a diferença, né, Osmar? De você falar sobre convulsões que são controladas por um princípio ativo e a mídia fala assim, a maconha para uso medicinal. A maconha é um termo pejorativo. É um termo que traz ali um desvirtuamento da ideia. E quando você fala em maconha, você pensa naquele cara que está usando a droga, fumando a maconha, e não aquela criança que está recebendo gotinhas de uma medicação. Isso não aparece. Então é ainda, né, uma imaturidade da nossa sociedade que acaba trazendo esse prejuízo. Mas com o tempo a gente vai modificando, né, a gente vai mudando. O que mais aqui, né, o progresso consciente é fantástico, né, o grande problema é a ambição. Mas conforme os valores vão se modificando, Andréa, seguindo aqui exatamente esse ensinamento da questão anterior, quando à medida que o espírito supera a matéria. Aí então, né, a própria superação da matéria já é também a saída da ambição. Né? Dudu colocou, né, aí veio o superfaturamento e com isso a corrupção, né, isso é muito natural também. Papoula trazia um alívio para dores estomacais, foi proibida também. Então nós temos ali, né, a própria coca, né, a folha de coca, me recordo de atletas que treinavam na Bolívia, né, e precisavam do chá de coca para diminuir os efeitos da altitude, né, por ar rarefeito, a pressão atmosférica e tudo mais. E aí então, quando os atletas, né, me lembro a seleção brasileira foi fazer um jogo, e o goleiro Zete, que era do São Paulo, que era da seleção, foi lá jogar na Bolívia, em La Paz, né, mais de 4 mil metros de altitude, né? E aí depois, então, quando ele foi fazer o antidoping, deu uso de cocaína. E aí foi aquele escândalo, né? O nosso Zete dopado, aí foram descobrir que ele foi só um chazinho inocente de folha de coca que ele tomou. Né? Então são coisas assim que a gente vai vendo, né? Toda a natureza por si só, bom dia, Fernanda. A natureza por si só, ela traz para nós todas as substâncias que nós precisamos para viver bem. Só que também, né, como lembram os cientistas, os farmacêuticos principalmente, eles dizem, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente uma questão de dose. Então a dose, a intenção, as consequências disso tudo é o que a gente vai percebendo. Né, o que faz parte também desse grande problema que a gente enfrenta na nossa sociedade. Seguindo em frente aqui, vamos lá então, questão número 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Aí nós chegamos a falar sobre isso também, aqui na questão, aqui no capítulo, capítulo 5, Lei de Conservação, quando nós falamos na privações voluntárias, deixa eu pegar aqui, estou abrindo, que fala sobre, aqui ó, 723, a alimentação natural para o homem é contrária à lei natural? Alimentação animal, né? Na vossa constituição física, carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua alimentação. Aí nós vemos aqui para a lei de destruição. O homem tem direito ilimitado da destruição? Aí ele fala, né, que é regulado pela necessidade. Então, aquilo que eu comentei, nós vamos aos poucos mudando o nosso comportamento a partir do despertamento de nossa consciência. E, claro, também do desenvolvimento das nossas ciências para prover aquilo que nós vamos substituir. Porque não basta simplesmente a ideia, não, eu vou parar de comer carne. E aí nós pegamos aqueles que têm um pensamento mais radical, que dizem assim, não, o homem não precisa de carne, então ele pode comer vegetal.
Fala isso para quem mora no meio das montanhas. Fala isso para quem mora no deserto. Ou para quem mora no litoral, por exemplo, em comunidades carentes. A alimentação deles é essencialmente animal. É o pastoreio, é a pesca, é a pecuária, eles dependem disso. Então não é simplesmente dizer que eu posso, porque eu tenho aquele supermercado do meu lado, onde eu vou lá na banquinha de vegetais e compro tudo pronto, para falar com alguém que não tem esse mesmo recurso. E quando nós estudamos essa parte da lei de conservação, eu trouxe para vocês, né, uma linha histórica que a gente poderia pensar sobre isso, né? Que primeiro que o homem precisava de um alimento imediato. E ele não pode simplesmente plantar o arroz e esperar 6 meses para colher, porque ele tem que comer no dia seguinte, então ele precisa de alimentação rápida. E como nós não tínhamos ainda criado esse sistema produtivo, nós precisávamos daquilo que estava à nossa volta. A caça sempre fez parte da natureza humana. Aí depois nós domesticamos as plantas, viramos ali seres sedentários, não sedentários no sentido pejorativo que tem hoje, que é aquela pessoa com problemas cardíacos, com problemas digestivos, sentado em frente à TV, fumando, bebendo. Não, sedentário no sentido de se estabelecer na Terra. E aí então ele foi dominando, né, o ambiente, ele foi ali criando sistemas para a sua sobrevivência, e hoje nós vivemos ainda nessa condição. Só que a nossa inteligência já vai avançando um pouco mais e nós vamos encontrando soluções. Então o abuso o abuso para nós acaba sendo, né, uma violação dessa lei. Que foi até que eu comentei com vocês, né, que quando aquele churrasco, vocês lembram? No sul do Brasil fizeram aquela costelada e colocaram assim centenas de espetos com costela e usaram um avião de pulverização, né, de agricultura para jogar tempero em cima das carnes, de tão grande que era o negócio. Então, quer dizer, quando a gente mata os animais para poder fazer comemorações, para poder se empanturrar, para jogar comida fora, isso é uma violação da lei moral. Agora, a nossa necessidade ainda impõe esse tipo de dependência desse tipo de alimento. Mas a gente vai gradualmente modificando. Inicialmente nós temos ali uma mudança voluntária. Eu opto em viver de um modo diferente, desde que as minhas condições se apresentem. Eu tenho condição financeira para comprar um alimento que seja vegetal, que seja fácil para mim. A região onde eu vivo me traz esse tipo de opção. O meu organismo me dá também, eu tenho saúde suficiente para abolir a proteína animal? Porque aí nós temos tudo aquilo que nós conversamos, as várias dietas, né? Porque você é vegetariano, porque você não come carne. Aí eu virei vegano porque nada de animal eu posso me alimentar. Aí eu virei não sei o que, virei isso, virei aquilo. Começa a virar um modismo. Porque na verdade a gente tem uma preocupação muito maior com a nossa dieta do que com a transformação moral. E aí, como nós conversamos naquele mesmo debate, né, que nós tivemos sobre esse assunto, né, Jesus disse que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, é aquilo que sai. Então eu posso, até mesmo Jesus comia ali também, né, tinha ali o peixe que ele se alimentava. Qual era o alimento de Jesus? Será que Jesus era vegetariano? E na verdade o seu ensinamento era transformação moral. A partir da transformação moral e da intelectual, os benefícios vêm como uma consequência natural. Então é isso que nós precisamos focar aqui no nosso mundo. Respeitar aquilo que nós utilizamos como parte do nosso sustento, como parte do nosso desenvolvimento. Aí sim, conforme a gente vai conquistando essas novas possibilidades, aí então naturalmente nós vamos transformando o mundo também. O Mário colocou, né, a grande maioria você vive de arroz, feijão e carne, né? É uma questão de tradição, é uma questão de opção, e é uma questão de vontade que nós temos. Aí nós precisamos pensar nisso, né? Porque pensamos assim, né, Mário, que você colocou. Imagina alguém, por exemplo, que vive uma dieta vegetariana. Ele tem que ter dinheiro para ir à feira toda semana comprar. E ele tem que comprar várias opções para poder ter ali uma dieta balanceada. Fala para uma pessoa que mora numa comunidade, uma pessoa que passa por privações, o que ela pode comer? Não, eu só vou comer produtos orgânicos. Ele não tem onde morar, como é que você vai exigir dele algum tipo de dieta, né?
que mais nós temos aqui? Dudu lembrou, né? Não é o ato de você comer, é como você comer, né? Então é isso na relação que nós temos com os animais. A Chagonete colocou, né? Engraçado, né? Que comemos o boi porque precisamos de proteína para ficarmos fortes, né? O boi que nos dá a tão preciosa proteína não come carne, é herbívoro, né? Então esse é um dos debates que a gente tem, né? Que isso aí seria algo extenso para a gente poder conversar. Mas como eu falei para vocês, é a necessidade da praticidade do alimento. Mais uma vez, você planta um pé de alface, coloca ali uma sementinha de alface, você vai ter ali, não sei, estou chutando, talvez um mês. Então você planta o alface e fica um mês esperando ele ficar pronto para você comer. E nos outros 29 dias, como é que vão ficar? Então os animais se tornaram para nós algo muito prático e a nossa economia mundial também se tornou muito dependente desse tipo de produção. Se nós pensarmos hoje assim, tudo aquilo que é no Brasil hoje diz respeito à produção de proteína animal, nas granjas, nas fazendas, nas fábricas de derivados, existe uma dependência muito grande. Eu até comentei com vocês uma outra vez, num debate que teve numas fazendas, nos sítios na verdade, na região sul do Brasil. Eu não me lembro agora em que cidade era, mas uma grande dependência da produção de fumo. E aí nós temos o debate, não, porque o fumo é prejudicial, porque todos os produtos, né, que vêm do fumo causam várias doenças neurológicas, respiratórias, cânceres e tudo mais. Mas você vai numa região em que todos os produtores dependem daquilo para sobreviver. Olha que situação. Né? Qual cidade que é, Mário? Coloca para nós aí, por gentileza, a título de didática, para a gente ficar mais informado. Então, assim, enquanto a gente não muda não muda uma forma das pessoas sobreviverem, como é que você vai exigir dela que ela não faça isso? Vai falar para um pescador, para de pescar para você parar de machucar o peixe e vai arrumar um emprego. Vai arrumar um emprego do quê? Se a vida dele depende daquilo. Falar para alguém que depende da produção de gado, ele vai viver do quê? E aí a gente vai então mudando, entrando várias situações que vão apresentando para nós essas dificuldades, né? Cruz das Almas, Bahia, região do Recôncavo todo dependia, né? Então conseguiram fazer essa mudança, mas no sul do Brasil nós temos ainda agricultores que dependem. Como é que você vai fazer o julgamento deles? Então é uma situação assim que há necessidade de um envolvimento da sociedade, um envolvimento governamental, para poder fazer com que todo mundo vá se ajustando a essas mudanças. Porque quando nós criamos um sistema de vida do qual nós nos tornamos dependentes, há a necessidade de nós mudarmos gradualmente para poder manter aquele mesmo padrão de subsistência e você encontrar soluções que sejam válidas em termos de progresso. Mas não é algo que acontece de uma hora para outra. O Osmar colocou, não precisamos de proteína animal para viver, né? A terra nos dá tudo que precisamos, é questão cultural, né? Cultural e questão também de necessidade de logística, Osmar, que eu falei para vocês. Nós temos regiões do planeta em que você não tem a terra boa para o plantio. O que nós vamos fazer? Pegar aquelas pessoas, tirar dali e mandar para outro lugar? Para de viver aqui nesse local, abandona a tua família, toda a história que você tem aqui e vai procurar alguma coisa para viver longe. Aquilo que serve para um grupo não serve para outro. Se a gente vai na África, naquele povo lá que vive passando fome, eles têm galinha no quintal e é essa galinha que sustenta eles. Então como é que nós vamos criar uma solução? Esse é o grande desafio. Precisamos fazer uma mudança no nosso pensamento nessa questão cultural e temos que trabalhar também a infraestrutura do nosso planeta. As ideias da sociedade, as ideias governamentais, as ideias industriais, comerciais, tudo isso precisa ser transformado. Então o nosso objetivo é alcançar um sistema, né, que seja perfeito para nós. E estamos caminhando nessa direção. Mas a mudança, infelizmente, ainda é muito, muito lenta, né? Deixa eu ver mais aqui que vocês colocou. A Angelina colocou, né? Deixei de alimentar-me, naturalmente estou bem de carne, né? Então, quer dizer,
É uma questão assim, dentro das possibilidades da vontade de cada um, toda mudança nesse sentido é muito válida. Mas aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Então a gente vai ter que aguardar assim, cada um encontrar o seu próprio tempo. É esse respeito que vai fazer com que o nosso planeta se transforme. Cada um dentro do seu tempo. Continuando aqui para nós, vamos lá. Então fala aqui para nós, né, sobre essa questão do abuso. Então nós temos que fazer essa moderação. Então, conforme eu vou mudando meus hábitos, por exemplo, né, nós temos um programa que é muito divulgado aqui em São Paulo, chamado Segunda Sem Carne. E é um programa divulgado em empresas, divulgado em escolas. Então, toda segunda-feira você não come carne. Aí depois você vai da segunda, passa para um outro dia, até que você consegue tirar completamente. Porque nesse caso, a produção de proteína animal, ela não é somente uma questão de produção da matança dos animais, mas é toda a consequência que você tem em função desse tipo de produção. A quantidade de água que é utilizada, a quantidade de antibióticos, o desmatamento para poder ter áreas, etc, etc. É uma situação complexa, sem dúvida nenhuma. 735, vamos lá, deixa eu ver aqui, nós temos mais duas questões para finalizar essa parte da destruição necessária e destruição abusiva. O Mário colocou, né, por que a evolução do espírito está relacionada com o desenvolvimento? Não, porque me explica melhor, Mário, não entendi. A alimentação do espírito está relacionada com o desenvolvimento? É essa a pergunta que você faz? Coloca melhor para mim, só para poder entender direitinho. Vamos lá, enquanto isso, 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. E aí nós falamos então dos abusos. Por que a evolução do espírito está relacionada com a alimentação? Assim, né? Porque essa ideia de você destruir o seu semelhante, ou melhor, destruir um animal, para poder se alimentar, sendo que nós temos opções, então moralmente a gente pensa, eu não vou mais fazer isso porque eu sei que é errado. Então, por enquanto, eu faço isso porque eu acho que é necessário, eu tenho dependência disso. São todas aquelas questões que nós colocamos, né? Uma questão cultural, uma questão nutricional, uma questão logística, uma questão econômica, tudo isso vai sendo colocado na nossa balança. A partir do momento em que nós vamos encontrando soluções e mudando os nossos hábitos, então eu passo, por exemplo, a respeitar a natureza, porque não é somente com relação à alimentação. O fato de eu simplesmente não jogar mais lixo no chão já denota uma conscientização. Porque aí eu percebo que eu não preciso destruir o ambiente onde eu vivo. O fato de eu optar, por exemplo, por um transporte mais saudável, um transporte menos poluente, o fato de eu me vestir com mais moderação para evitar um excesso de consumo, tudo isso a gente vai colocando não somente com relação à alimentação, mas uma série de hábitos que nós temos vai então mostrando a nossa evolução, porque mostra primeiro um desapego, depois uma conscientização, e depois, mais do que a conscientização, que talvez seja o ápice dessa conquista, é o respeito pelo mundo que nós vivemos, pelos nossos semelhantes e pelos irmãos inferiores. Então você vai percebendo que é uma graduação, é uma conquista gradual que a gente vai alcançando. Então, em vez da gente pensar no animal apenas, que acaba sendo destruído para a nossa alimentação, hoje o debate nosso vai muito além. A gente não vê, por exemplo, que Kardec falando sobre lixo, falando sobre plástico, falando sobre poluição, mas esse é um tema atual para nós. Né? Exatamente, são vários tipos de mudança que a gente vai alcançando, e esse pensamento atual que nós temos da sociedade debatendo esses assuntos, das nossas leis se modificando, das pessoas modificando seus hábitos, isso denota uma conquista significativa para nós. Está acontecendo lentamente? Sim, mas está acontecendo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai despertando, conforme a gente vai se espiritualizando, essa nossa consciência também vai se ampliando, e por consequência vem então a evolução do nosso mundo. Então o nosso mundo não evolui se nós não evoluirmos individualmente.
Então é uma transformação pessoal que traz uma consequência global. Chaconet colocou para nós, né, e quando vejo um pedaço de carne no meu prato, penso, isso é um pedaço de um cadáver, né? Pois é, acaba sendo chocante essa ideia, mas, né, aos poucos a gente vai passando por essas mudanças. 735. Então falamos aqui sobre o abuso, né? Quando nós ultrapassamos os limites das necessidades da segurança. Então ele fala aqui sobre a caça, por exemplo. A caça esportiva chamada, né? Que é caça esportiva, a pesca esportiva, os esportes de um modo geral. Tem até um documentário que é bastante chocante, chamado A Carne é Fraca. Precisa ter estômago para poder assistir aquele documentário. Ele mostra a nossa relação com relação à nossa vivência com os animais. Mas mesmo assim, Andréia, a gente lembra que o peixe ele tem também um sistema nervoso que faz com que ele sinta dor. Então, qual é a necessidade que nós temos de ter esse tipo de prática? Para eu poder relaxar tendo uma prática esportiva, eu tenho que machucar o peixe? Imagina você pegar aquele anzol, cravar na nossa boca, sair pendurado, tirando da água que você respira. Então, pois é, essa questão a gente vai mudando, né? Olha, já não mata, eu devolvo. Tá certo, se você melhorou. Mas, né? Então, assim, a gente vê nesse documentário, ele mostra 5 formas que nós nos relacionamos com os animais. Então ele fala da nossa relação com a alimentação, aí mostra, né, todos os tipos de abates, essas coisas todas. Vestuário, aí mostra ali os animais que a pele, por exemplo, couro, sapatos, cintos, bolsas, casacos, etc. Nós fala também, então, animal, vestuário, fala sobre indústria farmacêutica e de cosméticos, mostrando ali os animais que não apenas possuem substâncias que são utilizadas por essas indústrias, como também dos testes científicos que são utilizados. Fala sobre a nossa relação de trabalho com esses animais, no caso, por exemplo, né, sobre cavalos que puxam charretes, cavalos que são utilizados para outros tipos, outras finalidades, os bois que puxavam o arado e continuam puxando em algumas regiões. E o quinto, de entretenimento, falava principalmente sobre o entretenimento circense e em zoológicos. Então eles mostravam esses 5 aspectos da nossa relação com os animais, e mostrava naturalmente, porque o objetivo do documentário era esse, mostrava aquilo que existia de negativo em tudo isso. Então mostrava a crueldade, mostrava os excessos. Então por isso que é colocado para nós aqui, quando Kardec pergunta, né, o que pensar dessa destruição que ultrapassa o limite das necessidades da segurança. Então, muito daquilo que a gente faz, né, por exemplo, as medicações que nós temos hoje, eu me lembro até de um curso que foi divulgado aqui em São Paulo por um instituto de pesquisa vinculado à Universidade de São Paulo, que falava sobre a manipulação de cobaias. Então, eram profissionais, né, de veterinária, de biomedicina, que aprendiam a cuidar de cobaias para o uso em experiências. Então a gente começa a pensar, fala, poxa vida, mas tem até isso? As pessoas fazem curso para cuidar dessas cobaias? Aí a gente pergunta, mas qual é a finalidade delas? Aí a gente lembra, por exemplo, que uma medicação que nós tomamos para o coração, uma medicação para alergias, uma medicação para diversas doenças, eles são primeiro testados. Isso é um padrão da nossa bioética. Então essa bioética que diz assim, olha, você não pode usar um indivíduo como o soro antiofídico, por exemplo, né, usado nos animais, nos cavalos principalmente, né, as cobras que são capturadas para poder tirar esse veneno delas, aranhas, escorpiões, etc. Então a gente pensa assim, olha, se você vai fazer o teste de um medicamento que vai melhorar a sua saúde,
Para ele poder ser colocado à venda, para uso, ele precisa primeiro passar por testes. Quem você vai utilizar? Aí você pensa, você usa um ser humano ou você usa um animal? Durante muito tempo, a nossa sociedade via os animais realmente como seres inferiores, não apenas de evolução, mas em termos de valor. E hoje é instituído, a medicina diz assim, você não pode usar indivíduos para testes, porque isso é um crime constitucional. Você vai preso pelo fato de você fazer esses tipos de experimentos. Aí nós temos vários filmes, né, que são produzidos mostrando, né, esses experimentos, né, os próprios horrores da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos ali os médicos, né, em destaque, né, Dr. Joseph Mengele, que era ali o responsável por aqueles testes absurdos naquelas cobaias judaicas, né, ou cobaias judias, né. Então, os animais acabavam sendo a opção. Então faziam testes nesses animais e tal. Aí a gente vê assim, a gente tem outra opção. Hoje, claro, nós temos a tecnologia que nos permite fazer simulações em computadores. Mas nem tudo pode ser simulado. E a questão é, ou você deixa de produzir remédios, ou você utiliza os animais para fazer experiência. E a gente vai dizer assim, eu opto em não fazer mais remédios, até você ser acometido por uma doença. Até você ter um câncer, até você ter uma diabetes, até você ter um aneurisma vascular cerebral. Aí você vai lembrar do remédio que você não tem para tomar. E se hoje nós temos uma expectativa de vida que avançou quase 50 anos, nesses últimos 500 anos, significa que nós tivemos uma evolução da indústria farmacêutica para isso. As vacinas que nós tomamos hoje foram testadas em animais. Como é que nós vamos dizer assim, olha, eu não quero mais animais para serem testados? É só fazer uma avaliação, você aceita correr o risco de você nunca mais usar nenhum tipo de medicamento? Aquela dor de cabeça, aquela alergia atrás da orelha, aquela diarreia que você teve, você não pode tomar nada. Uma semana para você ficar vivo. Doenças crônicas. Aí a gente vai às filas dos grandes hospitais e começa a ver aquele bando de gente implorando por um tratamento de uma medicação que foi desenvolvida através de testes em animais. Então, por isso, quando Kardec coloca aqui, ultrapassa o limite das necessidades e da segurança. Então, infelizmente, nós ainda dependemos desse tipo de recurso, até que nós encontremos uma outra opção. Encontremos uma opção. Agora, o que ele trata aqui dessa questão é a respeito do abuso. No caso, por exemplo, aquelas comilanças intermináveis, desses esportes cruéis que nós temos, da caça. Aqui Kardec fala, né, da caça, mas nós temos ali, né, quando você vai num jockey club, quando você vai num circo, quando você vai em algum zoológico. Não vamos generalizar, obviamente, porque nós temos ali animais que dependem desse tratamento pelo fato deles terem sido parcialmente domesticados, eles não têm mais condições de sobreviverem, né, numa floresta, por já estarem, né, desvirtuados da vida selvagem. Então nós não vamos generalizar, mas quando nós olhamos os abusos que nós temos hoje, teve até uma reportagem que saiu essa semana, que mostrava um circo que estava usando animais holográficos, que era uma coisa muito legal. Eles tinham ali o aparelho, né? Então no palco mostravam aqueles elefantes enormes, as touradas, por exemplo, Osmar, que para mim é uma coisa, não existe uma coisa mais bestial do que isso. Aquelas correrias, né? Como é que chama lá na Espanha, que tem ali não, aqui no Brasil, né? Tem a vaquejada, né? Que eles chamam. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal entrou nessa discussão sobre os rodeios. Não, porque isso é cultural, que não sei o quê, e os grupos de defesa dos animais ali tentando mudar isso tudo, né? Festa do boi, as rinhas de galo, cachorro e por aí vai. Então, esse tipo de abuso que Kardec coloca. Então, olha só o que os espíritos respondem. Que pensar disso tudo, dessa destruição? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade.
prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. E aí nós ficaremos pensando, né, quais serão as consequências, bom dia professor, quais serão as consequências daqueles que cometem esses abusos no plano espiritual e também em termos de reencarnação, lei de causa e efeito. Como será que isso funciona? Quando nós pensamos, né, desses desmatadores que destroem florestas para poderem tirar madeira, para vender madeira, para mineração, por exemplo. Nós falamos de lei de destruição, conversamos sobre Brumadinho, conversamos sobre Mariana, sobre outras catástrofes que vêm como decorrência, né, de extração mineral e destruição de florestas. E a gente lembra, né, como eu falei para vocês, é muito fácil a gente criticar uma mineradora por causar aquela devastação numa floresta, quando a gente compra alguma coisa numa loja pela internet e esse produto veio de lá. É a mesma coisa a gente criticar o fazendeiro que produz ali um pecuarista, ou então o dono de um matadouro, quando você vai ao mercado e você compra a perninha de frango ali tudo embalada. Então esse tipo de raciocínio para nós que ele começa a se transformar. Então é essa bestialidade, a predominância da bestialidade sobre a natureza animal que mostra o tipo de comportamento. Mas a gente vai moderando as nossas ações a partir da evolução intelectual e principalmente da evolução moral. O Flávio lembrou aqui, né, falando com conhecimento de causa, né, Flávio? Encheram Minas Gerais de sirenes e placas escrito, né, rota de fuga. Olha só. Mas só colocaram depois das duas tragédias e ainda assim as coisas continuam trazendo esses riscos todos, né? A Chaconete colocou lá em cima, né, um leão alimentado só volta a caçar quando tem fome, né? Então a mesma coisa acontecia também, Chaconete, quando com os indígenas. Os nossos indígenas, antigamente eu falo, né, porque hoje nós temos ali um comportamento bem diferente, mas os índios viviam em comunidade. E é até interessante, eu assisti um documentário chamado O Povo Brasileiro, né, que foi produzido pelo... esqueci o nome dele. Eu sempre lembro o nome dele, quando eu estou aqui com vocês eu esqueço. Mas ele contava a história, né, do povo brasileiro. Ele faz uma passagem pelos índios, pelos negros que vieram da África e pelos europeus. E ele vai contando um pouco de cada povo, essa miscigenação e tudo mais. E ele falava sobre os índios. E em muitas línguas indígenas, o pronome possessivo não existe. Você não tem necessidade de dizer que isso é meu, porque tudo pertence à comunidade. É algo muito legal, muito, muito bonito isso, né? Sonja, bom dia. É muito bonito essa ideia, né? Você não ter um pronome possessivo de dizer esse é o meu instrumento, essa é a minha casa, essa é minha comida. A ideia do coletivo é sempre tudo nosso. E isso mostra esse espírito de comunidade. Só que ao mesmo tempo em que nós temos essa beleza cultural, nós temos também o primitivismo. Porque ao mesmo tempo em que os índios diziam essas ferramentas pertencem a todos nós, eles eram canibais. Então fica uma coisa meio... né, um grupo querendo dominar o outro, mesmo não sendo canibal. A guerra entre tribos era algo muito grande. Então havia necessidade de evolução moral, evolução intelectual. Mas faz parte, né, Osmar? O fato deles viverem assim, você tem ali os pajés, você tem também ali os caciques, os guerreiros, né? Então é da natureza humana. Você ter a busca pelo poder é algo que faz parte da do nosso instinto. E os índios são seres humanos, eles não são diferentes disso. Né? E hoje eu vi uma reportagem uma vez. Não é. É tão comum, tão fácil o nome dele. É só colocar aí, O Povo Brasileiro, documentário. Achem para mim, por favor. Esqueci.
Aí o que eu ia falar para vocês aqui, deixa eu ver. Então, quer dizer, faz parte da natureza humana, né? Então, nesses abusos que nós temos aqui, deixa eu ver aqui, mostra então essa predominância, né? Então, Darcy Ribeiro, obrigado, Flávio, isso. O Darcy Ribeiro, né, que é indigenista, historiador, né, um belíssimo documentário, se vocês tiverem oportunidade de assistir. Muito bem, a última questão aqui para a gente fechar, 736. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? Olha só, aqueles povos agora que são radicais nessa questão de não destruir. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm algum mérito especial? É um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então é a história que eu falei para vocês, né? Não, a partir de hoje toda a nossa comunidade deixará de comer carne, mas quem manda aqui sou eu. Ou seja, né, grande coisa você fez deixar de comer os animais, porque ainda o orgulho, a vaidade, a arrogância do homem ainda está viva. Então quando ele fala sobre esse escrúpulo, sim, ele é muito louvável, mas a partir do momento em que ele se torna um excesso, ele deixa de ter um valor moral e se torna mais uma questão de superstição. Bem interessante a gente observar por essa perspectiva. É a mesma coisa que nós falamos sobre o radicalismo religioso. Não pode nada porque Deus é que manda. Nós encontramos, por exemplo, nos extremismos religiosos, quando nós vamos para o Oriente Médio, e nós encontramos ali as mulheres sendo subjugadas, porque está escrito na religião que as mulheres devem ser submissas ao homem. Aliás, Paulo de Tarso, numa das cartas, dizem que ali a melhor esposa é aquela que obedece ao marido. Paulo de Tarso dizia isso. As mesmas cartas que nós utilizamos no Novo Testamento, mas era uma questão cultural. Mas hoje, no século XXI, nós temos esse mesmo radicalismo religioso que nós condenamos, nós temos radicalismo econômico, radicalismo nutricional, ou seja, só o fato de ser um radicalismo já mostra um desequilíbrio. Então, na verdade, todo o equilíbrio é o nosso objetivo. E a partir do equilíbrio e do nosso desenvolvimento moral e intelectual, as transformações vão acontecer em todas as áreas da nossa vivência. Desde a alimentação animal, até o lixo que você joga no chão, ao canudinho de plástico que você não usa mais, ao respeito ao semelhante, à vivência na relação com Deus de um modo diferente, tudo se transforma a partir desse nosso desenvolvimento. E nós estamos nesse processo mais uma vez. O fato de nós nos dedicarmos a um espaço, a um horário todos os dias para falarmos sobre isso, para analisarmos as nossas vidas, para fazermos as nossas escolhas, isso já é para nós algo extremamente louvável. E certamente podemos dizer que estamos ali um passo à frente da grande maioria da população mundial que sequer se debruça sobre esses assuntos. O Dudu colocou, né? Mesmo assim, eu olhando para trás vejo a Terra bem evoluída, sim, sem dúvida, não podemos descartar essa evolução. Angelina colocou, talvez no futuro, com o comportamento consciente do ser humano, tudo será melhor. O futuro pode ser amanhã mesmo, né, Angelina? Não somente daqui a tantos anos. O nosso futuro é cada momento que está chegando, cada escolha diferente que nós fazemos. E Osmar colocou, vou desencarnar e só volto quando tudo melhorar. Com certeza agora eu vou te evocar só de sacanagem, Osmar. Só porque você falou que não vem, você vai vir para contar como é que é assim, pode deixar. Ou você acha que você vai ficar no bem bom lá em cima? Você vai descer para trabalhar, meu amigo. Pode ter certeza. Você não recebeu ainda a alforria do mundo físico. Está ligado a nós aqui. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, então. Mais uma vez nós concluímos aqui esse nosso item número 1. O nosso próximo item, deixa eu voltar aqui. Flagelos destruidores. Olha só que assunto, hein? Como é que nós vamos entender tudo aquilo que nós vivemos em termos de catástrofes, principalmente catástrofes naturais? Como é que nós entendemos isso a partir
dessa visão de que a destruição faz parte de uma transformação. Então, é a nossa ideia. Pois é, Chaconete, todo mundo quer, mas ninguém pode, né? É a mesma história, né? Todo mundo gostaria de ir para o paraíso, mas ninguém tem um paraíso dentro de si. Lá vem esse assunto, né, Flávio? Assunto bom, hein? Beleza, então, ótima viagem para você, Sonja. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Então, no próximo encontro, falaremos sobre os flagelos destruidores, né? Tema também bem palpitante para nós, porque na teoria é muito fácil a gente falar, mas o mundo hoje tem um olhar bastante distorcido dessas experiências aqui do mundo físico. Entender